Fala, reverendo, tá me ouvindo? Opa, cheguei. Fala, meu amigo, consegue me ouvir bem aí? Tô ouvindo sim, tô ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Bom, vamos seguir aqui, né? Até o nosso amigo aí, Igor, chegar. Esperar uns 30 segundos aí, 40 segundos, para o Instagram avisar o pessoal. Bom, no encontro passado a gente teve um problema aí, né? Desligou e infelizmente a gente não conseguiu para isso não acontecer. E, bom, é isso. Hoje a Eu gente tô vai convidando conversar. aqui algumas pessoas que eu conheço que podem se interessar também. Ah, maravilha. Enquanto isso, eu vou avisar o pessoal como é que a gente está sendo o cronograma, tá? Pessoal, a gente está conversando sobre os pais da igreja, né? Especificamente aquilo que a gente entende sobre patrística, que é diferente de patrologia. E estamos seguindo a ordem de publicação da editora Paulus, que em literatura em português é o que mais a gente tem a respeito desses autores. É uma vasta literatura que a Paulus disponibilizou, né? Existem algumas outras editoras que estão agora traduzindo certos autores desse período, né? A traduz, está traduzindo algumas coisas. Aquela editora Família Cristã também começou a traduzir a patrística, mas vasto repertório em português a gente encontra ali pela Paulus. E a gente estamos no segundo volume aqui, né? Os apologistas, os pais apologistas. E como não é só no segundo volume, mas em vários volumes, você tem mais de um livro dentro, a gente decidiu fazer livros por livros, né? Independente se tem mais de um livro no volume. Esse, por exemplo, tem 6 livros. Então, a gente vai fazer dessa maneira, porque assim o assunto fica um pouco mais condensado e a gente não fica correndo ali duas para falar muita coisa em 40 minutos que fica ruim tanto para a gente quanto para os nossos ouvintes, né, reverendo? Reverendo, esqueci alguma coisa? Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Maravilha, maravilha. Apenas felicitar, dar boa noite aí para o pessoal que está conosco. Agradecer, felicitar não, agradecer o pessoal que está aí conosco. E vamos conversar, tá? Vamos conversar sobre isso. Eu acho que também se o pessoal, enquanto a gente estiver falando aqui, tiver alguma pergunta interessante, algum comentário interessante a fazer, bacana colocar aí também para a gente ver o que, é que a gente Perfeito. pode pensar. Eu acho que essa possibilidade da gente falar livro a livro dá um espaço um pouco maior para a gente refletir sobre o impacto, né? A importância daquilo ali para nós, enfim, e não apenas descrever. Então, abre a possibilidade de a gente falar sobre várias coisas. Eu acho que, inclusive, de hoje, a carta sobre a qual a gente vai falar hoje dá essa possibilidade. Então, eu acho legal. Bom, reverendo, já introduza então ao primeiro livro, que é, assim, junto com as confissões, imitação de Cristo, até arrepio aqui falar de novo, um texto maravilhoso, né? Isso. Então, a gente vai comentar hoje sobre a carta a Diogneto. Em alguns momentos, conhecida como Carta de Matetes a Diogneto. Na realidade, a gente não sabe quem é o autor dessa carta. Isso é algo interessante. A gente não sabe quem foi a pessoa que escreveu. E a gente sabe que o cristianismo, nesse momento, ele tinha uma certa diversidade, mas a gente não sabe exatamente de que lugar exatamente, ou de onde essa pessoa escreveu, mas é um recorte muito interessante sobre aquilo que é a vida dos cristãos naquela época. Eu acredito que, dentre todas as obras da patrística, se existe uma que alguém deve ler em algum momento da sua vida cristã, que vai ser importante para todos nós, é essa carta. Esse é um dos escritos que eu acho que merecem ser lidos. As pessoas, por exemplo, quando as pessoas me perguntam o que ler da patrística, eu recomendo ler a vida de Santo Antão, as Confissões de Santo Agostinho, etc. Tudo aquilo que a gente geralmente recomenda. Mas a carta a Diogneto eu acho que merece ser lida,
ela é muito inspiradora, né? Como você disse, dá esse arrepio. Ela é uma carta muito inspiradora. A gente pode dizer Muito. que ela é praticamente uma exortação à conversão ao cristianismo, e dirigida a um pagão daquela época, né? A gente também não sabe exatamente quem era esse pagão, mas era uma pessoa que estava tendo um primeiro contato ali com o cristianismo, se interessou, achou aquilo interessante, e aí, diante disso, essa carta foi feita. Então, a carta de Ogneto, ela é até difícil de datar, nesse sentido, mas ela vai ser datada aí, geralmente, para o século II depois de Cristo. Algumas pessoas podem até puxar um pouco, mas geralmente é em torno disso. Sim. E mostra um cristianismo muito jovem ainda, né? Ainda convivendo bastante com o judaísmo e tudo mais, mas também procurando se diferenciar disso. Então, é uma carta que trata da nossa fé, da nossa prática, enfim, as respostas que os pagãos fazem. O senhor lembra a primeira vez que o senhor leu, reverendo? Qual foi o Não, impacto? eu não me lembro qual foi a primeira vez que eu li. Eu sei que eu li essa carta, um trecho dela considerável, não toda, mas um trecho considerável, quando eu estava no começo do meu interesse pela patrística. Ou seja, eu devo ter lido pela primeira vez, acho que acredito, os primeiros pedaços, há uns 10 anos atrás. Foi quando eu comecei a me interessar no assunto da patrística. Então, não faz tanto tempo assim. E aí, é mais ou menos o que eu me recordo. E teve, assim, uma impressão, se chamou, alguma coisa te chamou a atenção? Algum que o senhor já contou? Isso. E existe um trecho, na realidade, o trecho que chamou a minha atenção para a carta de Diogneto é o trecho mais citado, é o bloco mais citado da carta de Diogneto, que é o mais citado posteriormente, ao longo da história da igreja. Os historiadores, quando mencionam essa carta, usam muito esse trecho, que é o trecho em que Diogneto, a carta, né, o autor da epístola de Diogneto, descreve a vida dos cristãos e como os cristãos se diferenciam ou não se diferenciam dos pagãos. Então, como os cristãos vivem, né? Esse é o trecho mais citado. Eu acho que é, inclusive, esse trecho aí, deixa eu ver aqui, que o Paulo colocou, exatamente. Esse trecho aí que o Paulo colocou. Começa um pouco antes, mas esse trecho aí mesmo. Então, esse é um dos trechos mais citados. E mostra como os cristãos, por exemplo, eles não se diferenciam nem pela terra, nem pelos seus costumes, nem pela sua língua, mas pela sua vida, né? Pela sua virtude. E então, diante disso, a gente vê como existe uma ênfase ética ali, uma ênfase no comportamento, na vida sacrificial, na vida do martírio dos cristãos. O martírio é um desses temas. É importante a gente fazer essa conexão com aquilo que a gente viu na semana passada, aliás, desculpe, há 15 dias atrás, sobre as epístolas de Policarpo e Santo Inácio de Antioquia. Porque elas são epístolas onde existe essa tônica do martírio, né, do testemunho cristão. E os cristãos, eles tinham isso como uma realidade naquele período, naquele momento. Então, essa hostilidade que eles sofriam é um tema importante aqui presente na carta a Diogneto. Então, dentre os temas que a gente vê nessa carta, quem é Deus, né? Qual é o Deus dos cristãos? Por que esse Deus é diferente do Deus dos pagãos? Qual é esse amor que os cristãos vivem? E tem uma pergunta que é muito interessante, que é a pergunta: por que o cristianismo só apareceu agora? Então, essa pergunta é uma pergunta que atravessa a patrística. Enquanto os pais da igreja estão convivendo com os pagãos continuam fazendo essa pergunta a eles: por que o cristianismo só apareceu agora? Por que não apareceu em séculos passados? Por que o cristianismo não existe desde o começo do mundo? Algumas religiões, na sua propaganda, têm esse discurso de que elas são religiões eternas, de que elas surgiram com o começo do mundo, então aí até agora. Você vê, por exemplo, alguns hindus falarem do hinduísmo assim, né? Que é uma religião que está aí desde sempre. Então, o cristianismo não tem esse discurso. O cristianismo é uma religião nova. Então, embora durante o período dos pais da igreja, do Novo Testamento, existissem novas religiões no Império Romano, como, por exemplo, cultos de mistério. Os cultos de mistério estavam em alta, né? Os cultos de Ísis, os cultos onde certa divindade era especificamente adorada, cultuada, estudada, etc. Embora isso existisse, esses cultos, essas novas religiões eram parte do politeísmo mais amplo. Eles eram como um aprofundamento desse politeísmo mais amplo. Era uma versão cult, né, do politeísmo mais amplo. E então, desses cultos de mistério, Platão participou, né?
Pitágoras, se ele existiu, participou. Então, os filósofos participavam. Isso era uma coisa que estava ali há algum tempo. Mas o cristianismo surge como uma religião inteiramente nova. Tudo bem que tem uma raiz no Antigo Testamento, tem uma ligação ali com o judaísmo da época, mas é uma religião nova. E aí essa pergunta aparece. Então, essa pergunta aparece aqui na Carta de Eugneto, aparece na História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, no começo da História Eclesiástica. Vários pais da igreja mencionam essa pergunta que os pagãos faziam sobre por que o cristianismo só surgiu agora. E aí ela tem uma resposta interessante. Eu gosto da resposta que a Carta de Eugneto. Ô, reverendo, eu separei algumas partes aqui, se o senhor quiser fazer também, como é uma carta curtinha, para a gente ler, né? Até para quem não tenha o texto em mãos. Assim, ó, gente, é esse pedacinho aqui, deve dar umas 6 folhas, 4 folhas, assim. É 20 minutos de leitura, sei lá, alguma coisa assim. Exatamente. Cara, assim, depois que eu fiquei fazendo uma certa... Eu li, assim, sei lá, umas 8 vezes, 9 vezes, assim, para ficar gravando e tal. E eu fiquei pensando assim, pô, isso aqui é um texto muito bom que é preciso ser revisitado o tempo todo, assim, né? Até para o pessoal que está na igreja, novo na igreja, que quer conhecer a fé, assim. É um texto muito bom para você dar, porque não tem... é um texto que não tem teologia, né, Reverendo? Isso. É algo muito... É uma linguagem teológica muito simples, vamos dizer assim. Simples não no sentido de pobre, mas simples no sentido de simplicidade, de não esbanjar a linguagem, né, teológica. Então, por isso mesmo se torna muito rico. Eu acho que esse conselho que você deu, de que um cristão novo, uma pessoa que está tendo um contato primeiro com a fé agora, lê essa carta, isso com certeza é ótimo. Eu acho isso um conselho excelente. Vou começar, inclusive, a aplicar esse conselho. Recomendar para o pessoal aqui. Eu achei sensacional. O pastor da igreja, como é que essa apostila leia aqui com a carta? Exatamente. Eu acho que o pastor da minha igreja está assistindo a gente aqui, eu vou até falar isso para ele. Falar, ó, cara, dá essa carta aí pro pessoal que está chegando aí, vai lendo, assim, qualquer pergunta a gente vai respondendo, vai conversando, porque é muito bonito, né, reverendo? E assim, não só, a gente já conversou isso em algumas lives, não só é bem tranquilo, mas é uma literatura muito bem feita, em literatura mesmo, assim. É um texto muito bem escrito. As construções frasais são muito bem feitas, muito bem feitas. Né? Quando ele vai falando, ali no comecinho, depois a gente vai ler um pedaço, a respeito dos deuses pagãos, né? As construções que ele vai fazendo, aquilo ali é muito bonito, é muito bem. Claro que parece um Agostinho, assim, não lapidado, né? Parece um esboço agostiniano de maneira de escrever. Mas é muito bonito, o reverendo. O que você tem a dizer sobre a literatura, a estilística desse texto? Já que você mencionou Santo Agostinho tem uma obra muito interessante que é sobre a doutrina cristã. O título é esse, né? É a doutrina cristã. E uma das coisas que ele ensina sobre a doutrina cristã é como pregar. Então, ele usa um pouco da retórica clássica, aquela questão dos 3 estilos, dos 3 tipos de discurso e tudo mais. Ele usa um pouco daquilo. E a gente nota aqui, já nessa carta de Eugneto, a gente nota também isso em vários dos escritos que a gente viu no nosso primeiro encontro, em vários dos pais da igreja, esse tipo de explicação da fé cristã, que é mais poética do que racionalista ou teológica no sentido que a gente está mais acostumado. Então, por exemplo, uma coisa que ele faz, nesse trecho, inclusive, que a gente mencionou, que o Paulo citou, essas antíteses, a comparação entre o cristão e a sua época através de antíteses, e uma sequência, uma porrada de antíteses, né, uma depois da outra. Então, isso é muito comum na retórica dos pais da igreja. Frases curtas, uma depois da outra, que parece que cada frase você está levando um murro ali, uma depois da outra. Então, isso é parte Por exemplo, isso é uma indicação que havia na retórica clássica. Quando você vai chegando perto do final do sermão, o final do sermão você não pode desenvolver muita lógica. Você precisa ser curto e grosso. Você tem que dizer várias coisas em sequência, porque aquele ali é o momento onde a pessoa já está mentalmente esgotada, então ela precisa ser relembrada daquilo que é mais essencial. Então, a gente vê muito disso nessa carta. Ela parece com um sermão. Ela parece muito.
com o sermão. Sim. Claro que a gente sabe que ela não é um sermão, ela está dirigida a uma pessoa ali, mas ela parece muito um sermão. Então, nesse sentido, um chute que eu faria é que o autor da carta a Diogneto era um ministro do Evangelho e ele está usando o mesmo tipo de retórica que ele usava para pregar na carta. Né? Ele está usando ali a mesma linguagem, né? Os mesmos tropos, as mesmas figuras que ele era acostumado a usar em outros momentos. É um exemplo, essa carta é um exemplo, sim, de retórica nesse sentido. Eu vou ler um pedacinho aqui do Exódio, né? Que, assim, cara, que brilhantismo argumentativo isso daqui. Dá vontade de chorar, assim, né? Igual nos escritos do próprio Tomás de Kempis, no próprio Agostinho. No finalzinho que ele fala assim, ó: aprovo esse teu desejo e peço a Deus, o qual preside tanto o nosso falar como o nosso ouvir, que me conceda dizer de tal modo que, ao escutar, te tornes melhor. E assim, ao escutares, não se arrependa daquele que falou. Cara, isso aqui é muito bonito, né? É muito bonito. As epístolas, os escritos dos pais da igreja, eles têm começos e fins muito bonitos. Geralmente terminam com orações ou bênçãos que são muito bonitas. A gente viu isso, por exemplo, na carta de Clemente. Né? Então, o menino está reclamando aqui. Aí. Então, a gente vê isso, por exemplo, naquela carta de Clemente, que termina com uma grande oração. Né? Então, um interesse que me parece que havia entre esses primeiros cristãos era de mostrar a beleza, mostrar assim, a beleza da sua fé, e que a sua fé ela era mais bonita. E parte dessa exposição da ética cristã que a gente vê na carta de Diogneto me parece ser isso também, uma tentativa de mostrar como a fé cristã é bela e digamos assim, inspirar outras pessoas a considerar a fé cristã através da sua beleza, né? Da beleza daquilo que é a sua fé. E é interessante que ele fala que, bom, daqui ele já começa, né? Ele é limitado. Uhum. Então, de tudo que ele falar, que de alguma maneira Deus vai melhorar, né? Naquilo em que ele não conseguia explicar, né? Isso é muito bonito. Isso. É aí que ele fala sobre os objetivos, é aí que ele fala sobre o propósito, né, da carta, e ele realmente cumpre esse propósito. O que está aí digamos assim, quase um resumo daquilo que vai ser a carta. O senhor quer ler alguma coisa, reverendo? Não, fica à vontade. Você já separou os trechos aí. Eu não separei nenhum trecho para ler aqui. Eu separei aqui. Numa certa ordem aqui, para a gente meio que ler a carta inteira num resuminho, assim, sabe? Tem um ponto que logo em seguida, logo depois do trecho que você mencionou, ele inicia uma discussão sobre a idolatria. Então, no mundo antigo, era muito comum a crítica do judaísmo à idolatria. Era uma das coisas que os judeus tinham de crítica ao mundo pagão. Né? E essa carta, ela carrega um pouco dessa linguagem que parece com a que a gente vê no Antigo Testamento. Então, uma das críticas que existe no Antigo Testamento, desde já, ao politeísmo, é a ideia de que os deuses eles são apenas estátuas sem vida e que, por isso, se tornam como elas, veja, aí é a citação, se tornam como elas aqueles que as adoram. Então, esse é um dos pontos que é apresentado nessa crítica. Então, a ideia de que se você adora um ídolo morto, você se torna morto com ele. Né? Então, isso é algo que a carta de Diogneto traz do Antigo Testamento, e esse é um dos motivos pelos quais eu acredito que existe ali, tem tantas alusões ao Antigo Testamento, que é uma pessoa bem treinada, a pessoa que escreveu a carta é uma pessoa bem treinada, e em teologia, digamos assim, em Bíblia. E, então, essa ideia que a gente vê nos Salmos, a gente vê também isso no profeta Jeremias, de que o adorador se torna como aquele que é objeto da sua adoração, está presente aí, é parte dessa crítica. Esse é um dos pontos que eu acho que merece essa menção. Eu vou chegar nessa parte e aí o pessoal vai entender perfeitamente o que o senhor está falando. Um pouco antes disso, eu queria ler pelo menos umas 3 linhas
que ele vai iniciar falando da questão sobre a idolatria, e ele fala bem assim, ó, aspas, purificado de todos os preconceitos que se amontoaram em tua mente, despojando do teu hábito enganador e tornando pela raiz homem novo, e estando para escutar, como confessas, uma doutrina nova, vê não somente com os olhos, mas também com a inteligência. Essa frase, reverendo, eu achei ela maravilhosa. Vê não somente com os olhos, mas também com a inteligência. Ou seja, a questão sensitiva e a questão racional, né? As duas questões. As duas questões. Então, a conversão, ela passa pela questão sensitiva e passa pela questão racional. Não só racional e não só sensitiva, né? Olha o brilhantismo aqui dessa carta. Existe uma expressão que o apóstolo Paulo usa em Efésios, que é o olho do coração, né? Que o olho do seu coração seja aberto. E essa expressão sobre o olho do coração, ela é muito repetida pelos pais da igreja depois. Isso é parte de uma certa concepção, que eu vou dizer assim, mística. É um certo entendimento sobre o ser humano de que existe uma visão espiritual no homem, que essa visão envolve o seu pensamento, ela envolve o seu entendimento, e envolve também dimensões ainda mais profundas. Então, eu acho que aí está uma alusão a essa dimensão, né? a esse lado. Perfeito. E aí ele vai falando, né, a respeito do que o senhor falou, que todas essas questões são corruptíveis, todos esses ídolos, todas essas imagens são feitas com coisas humanas, né, coisas corruptíveis. E aí ele diz o seguinte, abre aspas, essas coisas todas não são surdas, cegas, inanimadas, insensíveis, imóveis, não apodrecem todas elas, não são todas destrutíveis. Essas coisas chamais de deuses, e as servis e as adorais, e terminais sendo semelhante a elas. Muito bom. No livro do profeta Jeremias, parte dessa crítica é de que a crítica de Jeremias é, primeiro, que o povo se tornou idólatra, e, em segundo lugar, que o povo se tornou injusto. O comportamento das pessoas se tornou injusto. E o que é que Jeremias faz? Ele conecta essas duas coisas. Como vocês estão adorando ídolos mortos, vocês se tornaram pessoas que são incapazes de socorrer. Os seus ídolos são incapazes de socorrer as pessoas, e vocês se tornaram incapazes também de socorrer as pessoas. Incapazes de praticar essa justiça. E aí está essa alusão aí, né? De que vocês se tornam como aquilo que vocês adoram. Não, usando o título lá do livro do James Smith, né? Você é aquilo que você ama. Aquilo que ama, né? Perfeito, sensacional. Então, aquela paráfrase que eu disse ali anteriormente, né, a respeito da cabeça e o coração, estava fazendo alusão ao James Smith, justamente a esse livro aí. E eu ia falar isso mais para frente, mas é importante falar agora já, que esse texto, ele é tão bonito que ele é atemporal, né? Ele é simples, mas ele está discutindo coisas que a gente discute hoje, né? Na parte ali, a gente vai entrar nela, de que ele fala em que os cristãos devem ajudar os mais pobres, etc. É muito bonito, né? Muito bonito. Enfim, não vou adiantar, não. E aí ele continua, e ele vai diferenciar o cristianismo, esse cristianismo que está nascendo, né? Como doutrina, do judaísmo, que, bom, não somos como os pagãos, né? A gente não tem deuses, e também não, o nosso próprio Deus a gente não representa em questões corruptíveis, em questões que podem morrer, que podem apodrecer, e também não somos como os judeus em certas questões. E aí, ele diz algo em relação ao culto judaico e ao ritualismo judaico. Eu vou ler 2 pedaços, um em relação ao culto e outro em relação ao ritualismo, e aí a gente comenta. Tá, referente? Em relação ao culto, ele diz o seguinte, e aqui é uma citação explícita ao Antigo Testamento, né? Está até entre aspas, né? Quem fez o céu e a terra e tudo que neles existem? Né? Você encontra isso nos textos de Jó, por exemplo, em alguns textos até ali do Pentateuco, esse tipo de pergunta do oráculo, né? Quem fez os céus e a terra e tudo que nele existe? Né? E todos os salmos, a literatura dos salmos está
muito importada disso. E quem provê tudo aquilo em que necessitamos e não tem necessidade nenhuma desses bens. Ele próprio fornece as coisas àqueles que acreditam oferecê-las a ele. É muito poético. E uma parte aqui, o iniciozinho do ritualismo judaico, ele diz algo muito interessante, ó. A superstição sobre os sábados, seu orgulho da circuncisão, seu fingimento com Jesus e novíssimos, coisas todas ridículas, que não merecem nenhuma consideração. Não será injusto aceitar alguma das coisas criadas por Deus para uso dos homens como bens criadas, e rejeitar outras como inúteis e supérfluas? Sensacional, Breno, sensacional. Um outro traço dessa carta aí que você mencionou agora é essa tentativa de se distinguir tanto dos pagãos quanto dos judeus, né? Ou seja, a ideia de que o cristianismo é um terceiro grupo, que a gente já vê um pouco disso no Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, diz: não escandalizem nem os gregos, nem os judeus, nem a igreja, como se a igreja fosse um terceiro grupo de pessoas. Então a gente vê muito disso nessa carta e vê disso nos pais da igreja também. No primeiro volume, inclusive, da Paulo, em vários escritos, a gente nota isso. Essa ideia de que os cristãos são esse terceiro grupo. E é importante saber disso por quê? Porque naquela época, o judaísmo ele era uma religião lícita. Então, os judeus eles tinham essa autorização, pelo menos durante um tempo, de praticar a sua religião. Eles não eram obrigados a participar do culto ao imperador, do culto pagão, digamos assim. Porque eles tinham essa autorização. Então, quando o cristianismo surge, ele surge meio que debaixo dessa permissão. Mas, com o tempo, o cristianismo se diferencia tanto que se torna óbvio para os pagãos que eles são outra coisa. E aí surge a pergunta: então, vocês são o quê? Vocês são outra coisa, vocês não são iguais a nós, nem são judeus, vocês são o quê? Né? Então, essa ideia dos cristãos como um terceiro grupo, como um terceiro povo, surge muito daí. E é muito interessante a questão do ritualismo, porque ele não está condenando o ritualismo em si, né? O que ele está condenando é o uso do ritualismo como o sábado sendo melhor do que outros dias da semana, né? É nesse sentido que ele está condenando o ritualismo. Num sentido muito próximo daquilo que o historiador das religiões, o Michel Eliade, diz lá no Sagrado e Profano, né? De que certo pensamento primitivo a respeito, primitivo aqui no sentido de que vou usar um conceito melhor, certo pensamento infantil a respeito de religião é aquele certo pensamento que denota uma certa separação entre coisas, né? Claro que há isso num pensamento mais maduro, numa liturgia, numa relação de tempo, etc. Mas um pensamento mais infantil vai dizer o seguinte: olha, eu só posso orar a Deus 3 horas da manhã, porque nesse horário é o horário específico em que Deus me ouve, não sei o quê, tal, tal. Não, isso é um pensamento infantil. É esse tipo de mentalidade infantil em relação à fé que ele está condenando. O sábado não é purificado por ele ser sábado, né? É nesse sentido, não existe um dia em que ele é mais santo que os outros, né? Não existe um horário que é mais santo que os outros. A relação, não é só porque você corta um pedaço do seu corpo que você é mais santo que outros, né? E eu acho muito bonito ele aqui já no início da doutrina cristã, deixar isso muito claro e, obviamente, fazendo todo o eco a que ensina os apóstolos, né, que ele faz até uma menção a respeito dessa carta. Perfeito. Excelente. Acho que a gente pode seguir. Maravilha. E aqui ele entra na parte mais bonita do texto, né, que é em relação aos cristãos, né? Agora é o terceiro povo. Então, né, ó, vou te falar a respeito desse Deus. Não somos pagãos, não somos judeus, somos o quê? E aí ele vai dizer o que somos, né? Ó, pelo contrário, vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um,
e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao custo. Testemunham um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles. E cada pátria é estrangeira. Casam-se com todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não no leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania. Eu me emociono lendo isso aqui, reverendo, porque é muito bonito. É muito bonito. Essas antíteses são uma das partes mais fortes, né? E daí ele segue falando que os cristãos são a alma do mundo. Olha que coisa bonita, os cristãos são a alma do mundo. Quer dizer, existe algo de especial ali. E eu acho interessante ele dizer isso no momento em que os cristãos eles eram uma minoria no mundo. Eles não eram a maioria, eles eram uma minoria bem pequena, né? Bem pequena. Então ele vê algo de muito precioso nos cristãos e no comportamento deles. Em serem tão semelhantes e tão diferentes os pagãos. Perfeito. E legal que ele diz, estão em todos os lugares da terra, né? Ele fala isso, né? Os cristãos estão em todos os lugares da terra. É muito interessante que tem na carta toda essa universalidade da qual ele trata, né? Ó, toda a pátria é de vocês, mas somos estrangeiros. A relação de que não deixam os recém-nascidos, isso era muito comum em Roma, né? Não quiser o filho, joga, né? Deixa aí que vai morrer e não tem nenhum problema moral nesse sentido. Ou seja, não, eles não largam os recém-nascidos, né? Não dividem o leito, mas dividem a mesa. É muito bonito essa relação. Os judeus que se espalharam pelo mundo antes dos cristãos, eles também tinham certos costumes que eles consideravam costumes superiores aos costumes pagãos. Mas aí estava a diferença. Os judeus eles levavam a sua cultura. Eles levavam um pouco da sua cultura oriental para o resto do mundo. E os cristãos não. Claro, existem costumes cristãos que têm a origem lá, mas no grosso, digamos assim, a cultura cristã é uma adaptação da cultura local. É uma cultura local, digamos assim, fermentada com os valores do reino de Deus. Eu me lembro aqui da parábola de Cristo, né? Então, o reino de Deus é como um fermento que vai transformando aquela massa. Então, os cristãos, eles entraram assim. Eles não levaram a massa, eles levaram o fermento para uma massa que já existia. Então, isso mostra uma diferença, por exemplo, do cristianismo para o que depois foi o islamismo. O islamismo, ele leva muito da cultura árabe, muito. Existe, claro, a gente pode dizer um islamismo africano, existe um islamismo mais asiático, enfim. Mas o islamismo, ele leva muito, ele é baseado na língua árabe, né? Então, isso mostra muito a diferença. Como os cristãos, desde muito cedo, eles têm uma flexibilidade cultural, digamos assim, para que o evangelho ele alcance realmente todas as culturas. Então, mostra como desde o começo o cristianismo tem essa vocação universal, a gente pode dizer assim. Perfeito, perfeito. Essa metáfora que ele usa, que a alma do mundo, é de fato muito bonita mesmo, né? Não é o que é visto de primeiro, assim como o que Cristo diz lá no Sermão da Montanha, né? A luz, o sal da terra, não é o que a gente vê de primeiro, mas é o que de fato faz toda a diferença, né? Olha, diz aqui, ó, os cristãos são vistos, eu vou um pouco antes. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo. E os cristãos estão em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível está contida num corpo visível. Os cristãos não são vistos no mundo, mas sua religião... os cristãos são vistos no mundo, mas sua religião é invisível.
é interessante que ele está fazendo eco ao que ele disse desde o começo, né? Sim. Olha, nossa representação de Deus não é perecível, não é apodrecida. Então, de alguma maneira, o Deus, ele vai dizer isso um pouco mais na frente, né? Se apresenta no mundo por meio de nós. Ele fala isso lá na frente. Ah, então como Deus se apresenta no mundo? Ele se apresenta por meio de você, das suas caridades, etc, e etc. É muito bonito, né? Perfeito. Essa invisibilidade da fé cristã era uma coisa questionada pelos pagãos. Então, a gente vê vários pais apologistas depois continuarem essa questão, no sentido de que os cristãos eles eram considerados ateus porque o Deus deles era invisível. Então, eles têm uma fé invisível, né? Então, claro que existiam costumes cristãos, a gente sabe que muitas das primeiras igrejas cristãs já tinham uma decoração, já tinham uma arte, mas a religião, o centro dela, era invisível. Então, isso gerava muitas dúvidas. Então, nós estamos acostumados a isso. Mas para os pagãos, aquilo ali gerava muito escândalo, né? Era uma coisa muito estranha. Que religião é essa? Né? Nenhuma religião é assim. Que religião é essa de vocês? Então, isso gerou, né, muito dessa... Até o judaísmo era mais visível do que o cristianismo. E nesse sentido, tem também o elemento de que em muitos lugares a celebração cristã ela era realizada em segredo. Então, em parte para evitar a perseguição, em parte também por uma questão de decisão da própria igreja de preservar os seus ritos, enfim, de que aquilo ali não fosse contaminado por outras pessoas, mas os mistérios cristãos eles aconteciam em segredo. E aí as pessoas realmente não viam aquilo que era feito ali, especulavam, enfim. Então isso é parte dessa invisibilidade aí também. Esse arcano, né? Essa prática, a disciplina arcane, melhor dizendo, é parte desse costume. Aqui é interessante que ele vai dizer que, como o senhor iniciou a conversa falando a respeito disso, né, de que o cristianismo não é uma religião, assim como o hinduísmo e algumas outras religiões orientais que têm, o pitagorismo também tem essa questão, como o senhor muito bem falou, de que são eternas desde que o mundo é mundo, né? E aí ele vai dar uma certa explicação de que o cristianismo não é uma invenção humana, né? E aqui ele vai dizer o seguinte, ó, ele explica quem é o Deus, né? E aí ele diz, abre aspas, foi esse Deus que enviou. Talvez como alguém poderia pensar, será que enviou para que existisse uma tirania ou para infundir-nos medo e prostração? Está falando sobre Jesus, né? O Deus que enviou o seu filho. De modo nenhum. Ao contrário, enviou com clemência e mansidão, como um rei que envia seu filho. Deus o enviou e enviou como homem para que os homens, enviou para nos salvar, para persuadir e não para violentar, pois em Deus não há violência. Enviou para chamar e não para castigar. Enviou finalmente para amar e não para julgar. Ele o enviará para julgar e quem poderá suportar a sua presença? Não vês como os cristãos são jogados às feras para que reneguem o Senhor e não deixem o vencer? Não vês quanto mais são castigados com morte, quanto mais outros se multiplicam? Isso não parece obra humana. Isso pertence ao poder de Deus e à prova de sua presença. Perfeito. E aí aparece novamente a virtude, né, dos cristãos. O tema de que os cristãos, quanto mais maltratados, mais eles cresciam. É aquele tema que Tertuliano repete também. De que o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Então, aquilo que tornava o cristianismo crível, para vários desses primeiros cristãos, era a sua virtude, mas a sua virtude que ia até o martírio. A sua coragem de enfrentar as feras, de enfrentar tudo isso por esse Deus. Por isso que é invisível. Isso é que gerava a loucura na cabeça dos pagãos. Como assim você vai morrer por um Deus que você nem vê? Como assim? O que é isso? O que é que isso quer dizer? Então, isso é o que atraía muitas pessoas a essa fé cristã. Ou seja,
o martírio é prova da origem divina. Ele é prova dessa auto-revelação. Porque os cristãos eles estão dispostos a fazer aquilo que os pagãos não estavam dispostos a fazer nesse discurso. Então, existe aí a ideia da auto-revelação de Deus. A gente vê a fé cristã baseada nessa auto-revelação que é recebida pela fé. Então, não é uma fé sem indícios, porque existe o martírio como um indício dessa fé, mas é pela fé, ainda assim. Então, é pela fé que é recebida essa auto-revelação de Deus. Perfeito. E aí, pode falar. Ele menciona também, dentro desse processo, dessa auto-revelação, o fato de que pelas nossas próprias forças, nós não somos capazes de chegar à salvação. Ou seja, distinguindo-se mais uma vez dos pagãos, dizendo, ó, pela essa prática pagã, você não é capaz de chegar à salvação. Nós precisamos de Deus. Deus precisa nos capacitar à salvação. Então, Deus revela-se e concede a graça para essa salvação. E aí, nesse processo, é que ele responde aquela pergunta lá do começo. Por que é que o cristianismo só apareceu agora? E uma linha, um tipo de resposta que ele dá é: Deus esperou que o mundo fosse o mais mal possível para que a bondade dele fosse resplandecesse, né? E, assim, para nós que somos cristãos, nós entendemos isso, claro. A gente pensa, o Antigo Testamento, Deus estava preparando tudo para chegar a Jesus, tudo mais. Mas para essas pessoas que não acreditavam no Antigo Testamento, elas precisavam de uma resposta que fizesse sentido para elas. E o tipo de resposta que é dada aqui eu acho muito interessante. Deus esperou o mundo estar no mais crítico possível. Não só o povo hebreu, o povo judeu, estava naquele momento... não apenas eles rejeitaram o seu Messias, mas o mundo estava mal também. Isso me lembra aqueles 2 primeiros capítulos de Romanos, em que Paulo primeiro faz essa crítica ao mundo pagão, né, dizendo que o mundo pagão foi entregue por causa da idolatria. Eles se entregaram a todo tipo de pecado e tudo mais. Mas também no segundo capítulo ele lembra, mas judeus também, eles não podem dizer que eles são melhores. E por isso. Então, das várias razões por isso. Então, os 2 primeiros capítulos de Romanos fazem essa crítica aos 2 lados. E aí isso me lembra muito isso que acontece aqui nessa epístola. Ou seja, dizer, essa maldade estava ali e Deus esperou esse momento, no momento em que a maldade humana era a maior possível, para mostrar a virtude dele, para mostrar o perdão. Em vez de esperar a maldade para punir, ele esperou a maldade para perdoar, para mostrar a graça, para mostrar a bondade e a salvação aos homens. Então, perfeito. Em relação a isso, reverendo, eu acho muito interessante, porque a linguagem não é uma linguagem, por mais que seja um texto apologético, não é uma linguagem teológica do qual a gente está acostumado, até mesmo com a patrística, né? Sim, linguagem muito simples. E falando de conceitos, de assuntos muito elevados, né? Que mais à frente serão trabalhados intelectualmente numa máxima mesmo de conceitos. E aqui ele está falando de assuntos que são muito elevados, muito simples, que qualquer um entende. Né? Qualquer um entende. Então, eu acho isso muito interessante, sobretudo na parte em que ele fala da economia divina, né? De como que Deus se apresenta por meio de Jesus. Ele começa falando, quando Deus dispôs tudo em si mesmo, juntamente com seu Filho, no tempo passado, ele permitiu que nós, conforme nossa vontade, nos deixássemos arrastar por nossos impulsos desordenados, levados por prazer, etc. Aquilo que o senhor falou. Mas no final, ele fala assim, de fato, que outra coisa poderia cobrir nossos pecados, senão sua justiça? Por meio de quem poderíamos ter sido justificados nós? Injustos e ímpios, a não ser unicamente pelo Filho de Deus? Bom, ele resolveu todo o problema, né? Desde o Antigo Testamento, etc. Você não dá conta em si mesmo. Então, Deus te justifica por meio de Cristo. É muito bom, né? Muito bom. E aí, na continuação, ele fala a respeito do Filho unigênito, né? E aqui, nessa parte... Eu vou ler aqui o texto e depois eu vou comentar. Olha que interessante isso aqui. Não te maravilhes de que um homem possa se tornar imitador de Deus.
Se Deus quiser, o homem poderá. A felicidade não está em oprimir o próximo, ou em querer estar por cima dos mais fracos, ou enriquecer-se e praticar violência contra os inferiores. De modo, ninguém pode imitar a Deus, pois tudo isso está longe da sua grandeza. Todavia, quem toma sobre si o peso do próximo e naquilo em que é superior procura beneficiar o inferior, aquele que dá aos necessitados o que recebeu de Deus, é como Deus, para os que recebeu de sua mão, é imitador de Deus. Esse texto aqui é muito bonito. É muito bonito. O superior a serviço do inferior. Né? Então, e que isso era uma coisa que no mundo pagão era muito estranha também. No mundo pagão, em alguns momentos, a humildade era considerada uma fraqueza. Então, essa ideia do maior servir ao menor. Você poderia servir ao seu igual. Né? Então, você servir àquele que era do mesmo nível, aquele que é igual a você, poderia ser uma virtude. Mas você servir àquele que é mais fraco do que você se colocar aos pés daquele que é mais fraco, isso seria considerado, óbvio, uma fraqueza no mundo pagão. Então, aqui se mostra algo que é da grandeza de Deus. E essa grandeza de Deus inspira a mesma grandeza. E essa frase aqui, reverendo, ó, e naquilo em que é superior, procura beneficiar o inferior. Ele falou ali em cima a respeito de dinheiro, falou a respeito de posses, mas essa frase resume tudo, né? Porque a gente não tem pobrezas e riquezas só em relação a dinheiro. Tem gente que tem riqueza e pobreza em relação a muitas e muitas coisas. E ele está dizendo, bom, naquilo que tu naquilo que você tem mais, dê a quem tem menos. Então, assim, eu vejo reduzindo, né, trazendo aqui para os dias atuais, muito as questões, às vezes, que é importante de dinheiro, muitas questões de posse, de terra, etc. Mas, pô, tem gente que tem mais relação intelectual, tem gente que tem mais relação de força, tem gente que tem mais relação de N questões, são ricos nessas questões e não entregam. Né? Não ajudam quem precisam, por exemplo, em relações intelectuais, que de alguma maneira é o que a gente está fazendo aqui, né? Ninguém está pagando para ouvir o que a gente está fazendo, né? E tem gente que não quer fazer, ou se faz, tem que pagar, tem que fazer não sei o que e tal. Então, qual é a pobreza que a sua riqueza supre, né? Tem alguma pobreza aí, que algum tipo de riqueza que você tem pode suprir, né, Reverendo? Onde é que na hierarquia você está? Se você está acima em algum lugar, você pode usar aquilo que você tem para servir e ajudar quem está abaixo a subir também, né? A ter acesso àquele mesmo que você tem. Então, essa riqueza intelectual, com certeza. Eu, inclusive, não pensei nisso quando eu estava fazendo a leitura, mas achei perfeita essa aplicação. Ou seja, você servir outras pessoas com aquilo que você tem, né? Dentro daquilo que você tem de melhor. Perfeito. Ainda mais para quem convive em uma comunidade de fé, né, gente? Não tem só pastores e discípulos, né? Há N questões aí para se fazerem, né? E lá no século II eles já estão percebendo isso. Naquilo em que é superior, procura beneficiar o inferior. É muito bonito. É muito bonito. E aí ele fala... Pode falar, gente. Dessa unidade, digamos assim, porque isso gera unidade entre os cristãos. Parte da unidade entre os cristãos se deve a isso. Onde isso não existe, a unidade se torna muito difícil. Né? Eu me lembro aqui do sermão de São Vicente Ferrer, na Idade Média, sobre o Pentecostes. É o sermão dele sobre o Pentecostes. E ele ensina o que nós devemos fazer para ter o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, enfim. Uma das coisas que ele diz é que há necessidade de haver a concórdia entre os cristãos. E essa concórdia, como é que ele explica essa concórdia? Ele explica essa concórdia nesse sentido, onde todo mundo que é superior em alguma coisa vai usar aquilo que tem para servir aos demais. É claro que a gente seria assim muito ingênuo se achasse que todos aqueles nobres medievais estavam usando das suas riquezas, das suas posições para servir ao próximo. Ele também não era, mas ele está exortando os cristãos a serem assim. Use a grandeza que você já tem, que está em suas mãos, para servir a pessoa que não tem aquilo, né?
Então, isso aí, e isso como trazendo esse mesmo tema aí que há na carta de Diogneto para a unidade cristã. Então, a unidade cristã se realiza assim, através desse serviço. Perfeito, perfeito. E aí ele vai falar um pouco ali a respeito do verbo, né, a verdadeira ciência. Ele termina aqui com a questão de que, voltando ao Gênesis, e eu achei muito interessante esse arco, de alguma maneira até essa espiral hermenêutica, que ele termina a carta relembrando do Gênesis, né? E o senhor iniciou essa conversa dizendo que era um autor muito culto, e de fato era um autor muito culto, porque é preciso ser muito inteligente para conseguir passar toda essa riqueza com uma simplicidade, né? E a chave aqui, mais uma vez lembrando aquilo que o senhor falou, está nesse final, de que ele faz alusão ao Gênesis, né? Eu vou ler aqui um pedaço, e aqui, ó. Contudo, por não tê-la usado de maneira pura, os primeiros homens ficaram nus, porque ele está falando que eles tiveram conhecimento dessa verdadeira ciência, que ele faz alusão às duas árvores, etc. De fato, não há vida sem ciência, nem ciência segura sem verdadeira vida. E por isso as duas árvores foram plantadas uma perto da outra, compreendendo essa força e lastimando a ciência que se exercita sobre a vida sem norma da verdade. O apóstolo diz, a ciência incha, o amor, porém, edifica. Então, olha a riqueza de paráfrases, né? Fazendo aqui o que a gente entende hoje por Novo Testamento, fazendo referências ao Antigo Testamento, e que eu acho muito legal na riqueza do texto dele, é que ele cita sem citar, né? Muito bonito isso. É algo que parece que já faz parte dele, esse texto. Já estão nele, saem de maneira natural, assim, né? Isso. Esse é um dos motivos pelos quais eu considero que ele já era algum pregador, alguma coisa assim, um ministro, alguém habituado a fazer isso. Não é alguém que está fazendo pela primeira vez. Não é alguém que está tentando ali. É alguém que já tem a naturalidade para inserir, né, para que aquilo flua de uma maneira que as pessoas percebam um tema bíblico mais amplo, fluindo através de uma alusão, né? Através de uma frase, de uma palavra que é acrescentada ali e que vai relembrar ao autor cristão algo interessante ali. O que eu acho interessante é que ele está fazendo isso quando está escrevendo para um pagão. O Diogneto possivelmente não iria entender muitas dessas coisas da primeira vez. E não iria entender que aquilo ali está falando da Bíblia, né? Ele precisaria de um tempo. Mas essa carta se tornaria mais preciosa conforme o tempo passasse. Ou seja, se Diogneto guardasse essa carta e relesse em momentos posteriores, onde ele tivesse um avanço na fé cristã, digamos assim, ele iria entender cada vez mais a profundidade daquilo que está ali. Então, isso é parte da riqueza da alusão. As alusões que nós vemos na literatura se tornam mais profundas conforme conforme a nossa própria profundidade literária. Então, o leitor mais profundo, ele consegue extrair mais, né, do texto, ele consegue perceber mais do texto. Perfeito. E se enriquecer mais com a riqueza que já está dentro dele mesmo. Eu uso essa fala sua para a gente trazer para o nosso presente também, né? Sobretudo em relação a essa carta, né? Então, acho que é uma carta interessante para nós mesmos cristãos, um pouco mais de tempo na fé, para ficar voltando a uma carta dessa, assim, tempos e tempos, né? Que às vezes a gente se esquece de coisas tão simples e tão importantes para a fé. Né? Que esse final, né, de que a razão deve estar junto com o conhecimento, o conhecimento de Deus deve estar junto com a presença com Deus, né? A vida faz parte do conhecimento. Ele iniciou falando isso, né? Os olhos e a inteligência. E ele termina, ó. Então, não é à toa que tinha duas árvores lá no Gênesis, né? Então, a gente deve viver com essas duas questões. Claro que hoje, na nossa cabeça, isso virou um troço cartesiano, né? Sim. Razão é uma coisa, sentimento é outra. Ou você é espiritual, ou você é racional,
e isso é completamente antibíblico. Perfeito. Bom, Inclusive, porque reverendo, ele está dialogando aqui com uma pessoa que não é cristã, né? Ou seja, ele está dialogando com uma pessoa que ainda não abraçou a fé cristã, digamos assim. Então, se torna muito interessante esse discurso. Ou seja, o que ele está dizendo é, a fé cristã é assim. A fé cristã, ela não é dicotômica. A fé cristã tem essas dimensões. Isso é parte da fé. Então, é interessante como, muito tempo depois, os cristãos se tornaram infantis nesse assunto. Que para alguém que escreve de uma maneira tão simples, mas tão rica, era tão natural saber disso, né? perfeito. O senhor quer dar algumas considerações finais, reverendo? Estamos chegando a 1 hora. A gente literalmente passou pela carta inteira, né? Depois que eu for assistir essa aula aqui, depois dessa conversa, pode reler a carta, parar ali nas partes que a gente leu, olhar os comentários. Bom, reverendo, fica bem. Então, gente, apenas convidar e recomendar vocês para estarem conosco no nosso próximo encontro, né? A gente vai falar. Eu acho que é a carta de Aristides, eu não me recordo agora qual é, mas você pode olhar aí. Vou confirmar aqui, reverendo. É isso mesmo, Aristides de Atenas. Pronto, então a gente vai falar sobre isso e estejam conosco aí, tragam perguntas, se tiver alguma sugestão também, algo legal para a gente tratar, para a gente enfatizar, fiquem à vontade. É uma conversa mais informal, né? Isso. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta para lançar, não sei se saiu alguma pergunta, eu não vi perguntas, eu vi vários comentários, mas não vi perguntas, mas se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu vou começar a falar isso nos encontros, no início de cada encontro. Aqui no Instagram, do lado da setinha de compartilhar, tem um ponto de interrogação. Então, quem quiser fazer pergunta dessa maneira, ela aparece aqui para todo mundo, não é diferente do comentário, né? O aplicativo tem esse modo aí de se fazer pergunta. Eu vou começar a falar isso antes de cada conversa nossa, e vou começar a divulgar também os textos anteriormente, né, sobre qual texto que a gente vai falar, porque às vezes pode suscitar mais pergunta, a conversa pode fluir mais, com mais cabeças falando a respeito do mesmo texto, né, reverendo? Perfeito. Uma pessoa fez até uma pergunta aí sobre a parte em que a carta fala da alma do mundo. Isso. A gente chegou a comentar, eu não sei se a pessoa que fez a pergunta estava aqui no momento, a gente chegou a comentar sobre isso, mas é interessante, existe aí uma hierarquia, né? Ele trata os cristãos como a parte mais preciosa do mundo, aquilo que está dando, digamos assim, vida ao mundo. A palavra alma ali tem esse sentido de vida também, nesse mundo grego, e a gente pode dizer judaico também, mas principalmente nesse mundo grego. Então, ele trata os cristãos como aquilo que está disperso pelo mundo, aquilo que dá vida ao mundo, mas que também está em conflito. Não é uma alma que o mundo esteja totalmente alinhado a ela, assim como o corpo, nesse mundo tão influenciado pelo platonismo, o corpo era visto como, claro, um veículo da alma também, mas algo que dificulta a vida da alma. O corpo envelhece, o corpo se torna doente, o corpo ele enfraquece, e com isso a alma ela enfraquece também. Então, existe aí eu vejo nessa metáfora da alma do mundo, e eu acho que nem metáfora seja a melhor palavra, mas nesse mistério dos cristãos como a alma do mundo, esse conflito, essa dualidade entre ser a parte mais preciosa do mundo e ao mesmo tempo estar em conflito com o mundo. Então, é muito daquela questão da pérola preciosa escondida no terreno. Perfeito, reverendo. Eu acho muito, muito interessante isso, para a gente encerrar, porque assim como o sal, é algo que se evidencia demais dá problema. Sim, sim. Né? Se foi colocado demais, estragou. E a gente vê isso de maneiras assim alarmantes em tudo quanto tema que a gente quiser colocar essa metáfora aqui, né? Essa luz. Então é isso, né? Eu vejo uma preocupação nos cristãos em quererem aparecer demais. Influenciar e aparecer é algo completamente diferente. Perfeito. E claro, essa carta de Diogneto, o autor não tinha nenhuma ilusão
de que os cristãos iriam dominar o mundo, algo nesse sentido. Então, ele esperava muito mais que a vida dos cristãos inspirasse outras pessoas. Era uma influência através da inspiração. Ou seja, não tanto aquilo que a gente diz, aquilo que a gente domina, mas inspirar outras pessoas a olhar para o nosso Deus. E ele é quem capacita as pessoas a essa salvação. Perfeito, reverendo. Bom, pessoal, ó, segunda-feira que vem, vou até olhar aqui no calendário para ver se não vai cair. É o dia 13, conversaremos aqui o próximo texto, tá? Mais uma vez aqui eu vou falar para vocês, é o Aristides de Atenas, e quem quiser ler, tá no volume 2 aqui, da Patrística, editada pela Paulus. Beleza, pessoal? Eu sei que essas edições em e-book são bem mais baratas, às vezes a Paulus, desculpa, faz umas promoções bem interessantes, então vale a pena, de fato mesmo, adquirir esses textos, que vai ajudar aí na sua caminhada de fé. Né, reverendo? Perfeito, perfeito. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês, foi muito bom estar com vocês. Até mais, reverendo. Fica com Deus. Tchau, tchau.